Tarde, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar mais uma classe de palavra, uma classe de palavras que é muito queridinha, o artigo, porque ela é bem pequenininha, curtinha e é bem fácil de compreender. Então, vamos lá. O artigo ele é visto como a classe de palavra que dá clareza e precisão à língua portuguesa. E o que são os artigos? Os artigos são aquelas palavras que acompanham o substantivo, determinando de forma precisa ou de forma genérica, e são essenciais para a estrutura e o significado de uma frase. Os artigos eles determinam porque eles especificam ou generalizam o substantivo. Mais à frente vocês vão entender o que seria especificar e generalizar. Eles concordam, porque eles concordam em gênero e em número com o substantivo, gênero feminino e masculino, número singular e plural. E eles clarificam, o que seria clarificar? Eles evitam a ambiguidade na comunicação, evitam aquela repetição. E nós temos duas famílias de artigos. A gente divide os artigos em dois grandes grupos, né, a depender da sua função. E são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, o, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns e umas. Os definidos, o que fazem os artigos definidos, qual a função desses artigos? Eles especificam um ser conhecido e determinado. Então, o ouvinte, a pessoa que está ouvindo a conversa ou que está lendo o texto, a frase, a oração, ele vai conseguir saber exatamente de quem estamos falando quando a gente usa os artigos definidos, porque a gente está especificando. E os indefinidos, eles se referem a um ser de forma mais genérica ou indeterminada. Então, não se sabe qual é o ser, né, naquela situação que eu estou informando. Quando eu digo, por exemplo, o menino, eu estou especificando quem seria esse menino. A aluna respondeu a atividade corretamente. Eu estou especificando quem seria a aluna. Essa aluna pode ser Leonarda, pode ser Janaína, pode ser Paloma, pode ser Mirella. Eu estou especificando, né? O menino, a menina, a aluna, o estudante. Nós sabemos exatamente de quem a gente está falando. E esses artigos definidos, eles são usados também antes de nomes geográficos. Por exemplo, países, o Brasil, a Argentina, eu uso o artigo definido, né? A Inglaterra, o Amazonas, o Rio Amazonas. Então, serve para essa questão de nomes geográficos também. E indicam uma familiaridade com nomes próprios, porque nesse exemplo aqui a gente pode identificar, eu digo, a Carla, minha namorada, né? Certa pessoa diz, o menino se referindo a Carla, minha namorada, então percebe-se que tem uma familiaridade. Carla é uma pessoa próxima de quem está falando. E os artigos indefinidos, né? Como eu já disse, é aquele que ele se refere ao ser de uma forma mais genérica. Eles introduzem um ser pela primeira vez na conversa sem identificá-lo com precisão. Então, se eu digo, um menino pediu a nota da prova. Um menino não fez a atividade. Um aluno faltou à prova. Vejam que fica algo vago, algo genérico. Quem ouve ou quem lê não consegue identificar de pronto quem seria aquele menino, quem seria aquele aluno. É diferente de quando eu defino, né? A aluna Mirella, o aluno João Vitor, né? Eu estou definindo. E quando eu uso o artigo indefinido, não fica claro a quem eu estou me referindo, né? De quem eu estou falando. Aí, num dos artigos também, a gente tem as contrações, presença das contrações, que é a junção de artigo definido ou indefinido com as preposições. É quando os artigos eles se combinam com
com as preposições e aí formam contrações obrigatórias na língua portuguesa. Por exemplo, quando eu uso D mais O, dó, e aí eu não preciso escrever D, DE e o O separado, né? Houve uma contração, então juntou o artigo com a preposição. Eu tenho a palavra dó, eu tenho a palavra dá, eu tenho o em mais a, eu tenho a palavra na. Então perceba, a contração, né? A junção, a combinação de artigos com preposições. E aí são obrigatórias na norma culta da língua portuguesa. O artigo também tem outra função, ele substantiva. A gente já viu a classe de palavras substantivos, né? Substantivos comuns, substantivos próprios, substantivos concretos, substantivo derivado, abstrato. Tudo isso a gente viu lá nas outras aulas. E o artigo ele tem esse poder de transformar qualquer palavra ou qualquer expressão em um substantivo. E aí ele está conferindo a função nominal. Nessa frase, por exemplo, o não é uma palavra horrível. Veja que não, ele é um advérbio de negação. Mas antes do não aqui, nessa oração, a gente tem o artigo definido o. Então, ele substantivou a palavra não. O não, aqui nessa oração, deixou de ser advérbio de negação e passou a ser um substantivo, porque o artigo definido substantivou a palavra não. Então, veja, se a gente coloca um artigo na frente de qualquer outra palavra, a gente consegue substantivar essa palavra. Ela se torna um substantivo. Aí, quando o artigo é obrigatório, nós sabemos que na língua portuguesa nós temos algumas regrinhas, né? E aí nós vamos ver quando o artigo ele é obrigatório. Primeiro, ele é obrigatório após o numeral ambos. Quando eu vou usar uma oração que eu cito o numeral ambos, nesse exemplo. Ambos os jogadores foram substituídos. Aí eu tenho o numeral aqui ambos. Então, após essa palavra, é obrigatório usar artigo. A gente não poderia dizer ambos jogadores foram substituídos. Para a norma culta da língua portuguesa estaria errado. Aí o artigo tem outra função também. Ele serve para evitar a repetição do substantivo. Nesse exemplo, entreguei a calça preta e a vermelha. Eu poderia dizer assim, entreguei a calça preta e a calça vermelha. Poderia, sim, mas ficaria repetitivo, né? Eu estaria repetindo a palavra calça aí num curto espaço, muito próximo. Então, em vez de colocar a palavra calça novamente, de citar a palavra calça novamente, eu posso simplesmente substituir por um artigo. Entreguei a calça preta e a vermelha. Aí todo mundo vai entender que a calça vermelha também. E como a gente já tinha visto antes, já tinha citado antes, o artigo também é obrigatório antes de nomes geográficos, que são nomes de países, né? O Brasil, a Alemanha, nomes de estados, a Paraíba, o Pernambuco, nome de continentes, nomes de rios, de montanhas, exigem artigo. Tudo que tiver a ver com essa parte da geografia, antes dos nomes geográficos, eu tenho que colocar um artigo. E o artigo, ele pode ser obrigatório em algumas situações, né? Como nós acabamos de ver, mas ele pode ser também facultativo. E o que é facultativo, professora? É o contrário do que a gente viu, né? Não existe uma regra que obriga, que tem que usar aqui para ficar correto, segundo a norma culta da língua portuguesa. Não, ele é opcional. Eu posso usar ou não. Aí, em que casos, né? Pode acontecer isso? Antes de nomes próprios. Porque eu posso dizer a Carla, a Vanessa, o Alessandro, o Robson. Posso, mas eu também posso dizer somente Robson, Alessandro, Janaína, Vanessa, sem precisar usar o artigo. Então, ele é opcional. Eu uso se eu quiser. Antes de pronomes possessivos, porque eu digo o meu livro ou meu livro, o meu celular ou meu celular. Eu uso se quiser, certo? As duas
ficam corretas, tanto com o uso do artigo como sem o uso do artigo. E antes das palavras casa e terra, vou à casa da minha avó. Quando eu especifico a casa, né? Vou à casa de qualquer pessoa, ok. Mas vou à casa da minha avó, estou especificando de quem seria a casa. Então aqui eu tenho uma contração, foi aquilo que a gente viu anteriormente. Contração é a combinação do artigo com a preposição. Aqui juntou um artigo com a preposição, por isso que está acentuado, tá vendo? O acento crase, que é aquele acento que é ao contrário, que é para o lado oposto do acento agudo. Então, nessa situação, também se usa. É opcional. E, por fim, a gente entende que o uso correto dos artigos, ele define a clareza e a precisão da mensagem. Dominá-los é elevar a qualidade de comunicação em português. Na clareza, né? Os artigos definidos, eles podem trazer clareza às nossas frases, às nossas orações, aos nossos textos, às nossas conversas, como eu já citei. Quando eu digo o, a, os, as, a gente consegue definir de quem está se falando. E as contrações, né? Traz precisão por conta das contrações que são obrigatórias na norma culta. O que é a norma culta? É a norma padrão, a norma que tem que ser usada na língua portuguesa para que a gente tenha uma escrita correta, uma fala correta. E ajuda também a melhorar a nossa comunicação, certo? Então, vejam, não temos muitas regras. Estudar artigo é bem simples, é uma classe de palavras bem sucinta, pequenininha, rapidinho. Dá para a gente compreender. Lá no grupo tem uma atividade. Vocês respondam e me enviem no privado.